meus amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para dar início ao nosso estudo desta sexta-feira abençoada, graças a Deus. Louvado seja o nome poderoso do Senhor nosso Deus. Mais uma vez quero ver a bênção acontecer na sua vida e você ser tremendamente abençoado por essas lives que estamos fazendo aqui, essa transmissão ao vivo. Nosso horário sempre é horário fixo, né? Glória a Deus, aleluia. Nosso horário é domingo, 10 horas da manhã, depois terça-feira, 17 horas e sexta-feira, 17 horas, conforme estamos aqui hoje. Então, Rosana, seja bem-vinda. Rosana Lopes, Deus te abençoe, minha filha. Sirineu Mendes, seja bem-vindo, Sirineu. Sirineu não falha, está sempre firme aí, graças a Deus. Deus te abençoe, meu amigo. Graças a Deus. Faltam só 3 minutinhos para a gente começar. Já estamos aqui com a palavra na mão para começar. Hoje nós vamos falar sobre continuar, né? Pastora Tânia Bandeira, minha pastora já está assistindo. Seja bem-vinda, minha pastora. Deus te abençoe. Hoje nós vamos terminar o assunto das 10 características da igreja. Começamos lá no domingo, falamos na terça-feira e hoje nós terminamos, se Deus quiser, para no próximo domingo já ter estudo novo. Pastor Felipe Moratori, do Evangelho Pleno de Caraguatatuba, ele e a pastora Selma, a profeta Selma. Esse casal é uma bênção tremenda na nossa igreja, homem e mulher de Deus. Pai do Senhor, pastor, dá um beijo na Selma aí, em nome de Jesus, um abraço nela. Pastora Ceila Maria Thompson Moreira, de Taubaté, esposa do apóstolo Roberto, da igreja Caminho da Deus. Seja bem-vinda, Ceila. Deus te abençoe, minha filha. Graças a Deus. Falta só 1 minutinho e meio. Graças a Deus. Meu grande amigo, Bispo Eduardo Cândido, homem de Deus, homem é fera, homem que tem umas lives interessantes, as lives dele são fortíssimas. O homem é bom na Bíblia, é bom na política, é bom em tudo. Tudo que fala ali Deus te abençoe, Eduardo. Um grande abraço para você, para a pastora Deismar. Vocês estão bênção também. Graças a Deus. O William Moreira chegou. William, seja bem-vindo, William. Deus te abençoe poderosamente. Graças a Deus. Vamos chegando aí. Tânia Bandeira, a paz, pastora. Deus abençoe você, minha filha. A bênção também, graças a Deus. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. E tá chegando gente, todo mundo sabe que é. 5 horas, pastor Ione Juarez, aleluia. Pastor Ione Juarez, Deus te bendiga, irmão, aleluia. Glória a Deus. Bênção pura. O pessoal do exterior também está começando a entrar já. Isso é maravilhoso, né? Na terça-feira nós tínhamos gente aqui, até da Índia, assistindo lá, o nosso pastor Suresh. Nós temos uma igreja afiliada à nossa rede lá na Índia, no interior da Índia, né? Pastor Suresh, diga, homem de Deus, homem abençoado, um tremendo ganhador de almas naquela terra. Como ganha almas o homem? Muito esforçado, muito dedicado. Se não fosse a coronavírus este ano, nós estaríamos agora, no mês de abril, visitando ele. Mas tivemos que adiar a nossa viagem para terminar toda essa situação de pandemia, né? Deus abençoe, pastor Ione, em nome do Senhor Jesus. Nós terminamos aqui a nossa, na última terça-feira. Tá aqui embaixo. Pastor Jorge Coelho, Eretov, ele só fala hebraico comigo agora, de manhã Bokertov, agora Eretov. Liz Dervan, de Pinho Portela, lá de Manaus, está assistindo já. Seja bem-vindo, apóstolo Liz Dervan, Deus te abençoe. Liz Dervan é uma da saúde lá, está encarando a coronavírus lá no hospital, enfermeiro também, biólogo. Está batalhando lá para destruir o coronavírus. Vai conseguir, se Deus quiser. Homem abençoado por Deus também. Cláudio Viana, ó. Terça-feira tivemos 345 visualizadores, graças a Deus, que bênção poderosa. Você que está assistindo tem que dar o like aí, tem que apertar o botãozinho em cima do like e lá no YouTube, dá um like lá também. Pastor Ione Juarez, bênção, apóstolo. Sou o apóstolo Ione Juarez de Buenos Aires, Argentina. Deus te bendiga, meu querido hermano, em nome de Jesus, pastor Ione Juarez, glória a Deus por isto. Buenos Aires querida. Quando me vou a Buenos Aires sempre dou um passeio na Recoleta, me gusta muito.
Aleluia. Deus te bendiga, apóstolo. Qualquer dia vamos estar juntos aí tomando um café. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá chegando, o pessoal tá chegando aí. As outras nações estão se juntando aí para a gente começar aqui. Amém, irmãos? 5 horas e 1 minuto. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Samuel Farjon e Miriam Farjon, glória a Deus, aleluia, da Barra da Tijuca, nosso casal de judeus, assistindo ali. A Miriam e o Samuel, sejam bem-vindos, Miriam e Samuel. Deus abençoe vocês. Haroldo Viana, de Manaus, Bispo Haroldo Viana, glória a Deus. O Bispo Haroldo Viana é que dá cobertura lá para o sureste, lá na Índia. Ele teve lá o ano passado, agora esse ano eu vou junto com ele quando ele for. Agora eu vou junto, vou também. Deus te abençoe, Haroldo, um grande abraço. Aleluia. Davi França, aleluia. Solange, rapaz, gente fina, só está entrando gente fina hoje. Solange França, Deus abençoe vocês também, graças a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, vamos orar e dar início à nossa palavra desta tarde, para que todos nós possamos ser tremendamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, pedimos uma bênção especial, Pai amado, por todos aqueles que estão entrando nessa transmissão, estão assistindo, Pai amado, e eu peço a Ti, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua bênção repouse sobre o coração de cada um deles e o Teu amor se continue sendo derramado, Pai amado, para que nós possamos sentir a Tua graça maravilhosa. Muito obrigado, Pai, que Teu Espírito Santo que opera aqui possa operar em cada lar, em cada situação, em cada lugar que eles estão assistindo, para que a bênção seja completa no meu coração e no coração deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe poderosamente, meus irmãos. Deixa eu acabar de instalar meu microfone aqui, que eu dou tempo aqui, para que seja uma bênção, porque nós queremos que o som seja perfeito para você e você esteja realmente ouvindo com toda a nitidez, para não perder uma só palavra, né? Estou terminando aqui os nossos estudos em texto, né? Já fizemos cerca de... Ainda falta 3, porque nós queremos dar a coleção completa dos estudos para que vocês possam não somente acompanhar pelo vídeo, mas também ter o estudo nas mãos para ministrar, para estudar, para ler e para entender aquilo que está sendo ministrado aqui nessas tardes maravilhosas que estamos aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Eu sei que muita gente está pedindo estudo, mas tenha paciência que quando for, são 10 estudos, vamos 10 de uma vez só para você, porque alguns receberam um, não receberam outro, pulou um, pulou outro. Então, para resolver o problema, eu vou mandar o grupo de 10, o pacote 10, e a numeração também já está como se fosse uma apostila, 1, 10, 20, 40, 50, você vai ter uma apostila inteira na mão, falando só sobre unidade. A apóstola Helena Ramírez, lá de Maricá, está assistindo também. Deus te abençoe, minha filha. Davi França, também de Manaus. O negócio está muito bom. Graças a Deus pela vida de vocês, pela vitória de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Terminamos aqui na terça-feira, falando sobre a sexta característica da igreja, que é explicar que nós explicamos que a igreja primitiva, ela fazia sinais e prodígios, ou prodígios e sinais, né? E que hoje, infelizmente, a igreja não está vivendo esse auge de prodígios e sinais. A igreja está vivendo um momento assim de muito entusiasmo espiritual. Entusiasmo espiritual não quer dizer que seja espiritualidade. Vamos tomar cuidado, né? Porque tem hoje muita igreja divertindo o povo, fazendo o povo sorrir, fazendo o povo se alegrar, né? Falando sobre autoestima. Amém? E então eu peço que vocês tomem muito cuidado com essa situação. Eu não sei, aqui o pastor Jorge Coelho está dizendo que está dando microfonia. Será que todos estão ouvindo bem ou está dando problema mesmo? Se for o caso, eu tiro o microfone fora e falo sem microfone. Qualquer coisa me informe aí para que eu fique sabendo se está saindo bem ou não. Roberto Ângelo, também lá de Fortaleza, homem de Deus também, graças a Deus. Deus te abençoe, Roberto. Você e a tua esposa, em nome do Senhor Jesus, a família toda aí, homem abençoado por Deus. Veja se melhorou, Jorge Coelho. Se melhorou, você dá um ok aí. Se não melhorou, eu tiro aqui e falo sem microfone. Ok?
Então aquela foi a sexta, que falava assim, prodígios e sinais. Hoje a igreja tem uma dificuldade muito grande de produzir prodígios e sinais. Hoje a igreja, ela cria assim uma espécie de uma atmosfera falsificada, uma atmosfera que não é verdadeira, para colocar os crentes dentro do templo. Então existem igrejas que você vai, aí você vê luz vermelha, luz azul, luz que apaga, luz que acende, luz que fica na penumbra. Amém? Pastora Tânia Bandeira está ouvindo bem. Então qualquer coisa me vai me informando aí, por favor, me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Cláudio também está ouvindo bem. Então, na verdade, você vê uma atmosfera que não é atmosfera natural, normal. Aí você entra numa igreja, você vê a igreja na penumbra, você vê o púlpito pintado todo de preto, você vê umas lâmpadas azul, vermelha, lâmpada escura, lâmpada, tem até lâmpada de efeitos especiais. Amém, Solange, Deus te abençoe, está ouvindo bem também. E aquilo ali apaga, acende, e é um frenesi, é uma situação complicada ali para a gente poder entender. Parece que cria-se um ambiente para estar formando uma situação psicológica, uma situação assim diferente, para que as pessoas possam ser levadas a um transe espiritual para poder entrar na presença de Deus. Irmãos, não façam isso. Isso aí a gente sabe, surgiu na Austrália, como a igreja começou isso, depois todo mundo começou a imitar. Tome cuidado com essas imitações. Quem já foi espírita, quem já passou pelo espiritismo, sabe que esse negócio de luz, de batuque, de sombra, de escuridão, lá isso é comum. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, é a igreja da luz, da claridade, onde todo mundo olha para o rosto de todo mundo, onde todo mundo se encara, olha olho no olho, se abraça, se beija, se cumprimenta. Né? Não precisamos de efeitos especiais, porque o que nós precisamos é de uma palavra que produza uma limpeza interna em nós, para nós entrarmos na presença de Deus. Nós não necessitamos de efeitos especiais, ou de barulho, ou de luz, ou seja lá o que for. O que nós queremos é verdadeiramente ter a presença de Deus na nossa igreja de modo claro e insofismável. Bia, Deus te abençoe. Bia Ferreira também assistindo, seja bem-vinda, Bia. Graças a Deus. Adriano Guimarães também, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Ele está dizendo que está um iê geral, é verdade. Então vamos lá. A sétima, tu tem que falar de 4 características para encerrar. A sétima característica é assim: os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O fruto espontâneo surge na vida dos que creem e é desejo de estar juntos. Sempre tem um desejo de estar junto. Você tem que viver numa igreja que durante a semana você sinta saudade dos irmãos. Você fica torcendo para que o dia do culto chegue logo, a terça ou a quarta, seja lá o dia que for, a sexta-feira, domingo. Você fica torcendo para que o dia de culto chegue logo, para você encontrar os irmãos da igreja. Que maravilha! Como é bom você sentir saudade, ter o prazer de reencontrar os irmãos toda semana, todo culto. É o prazer de estar junto, ter alegria com tudo isso. Então, estar junto indica individualidade na unidade. Ou seja, eu sou eu, aquele é aquele outro, mas quando nós nos juntamos, formamos essa unidade maravilhosa que é o corpo unido e não admite separação, divisão ou acepção de grupos ou de pessoas. Ou seja, não existe panelinha numa igreja que vive no modelo bíblico. Não pode existir panelinha dentro de igreja, panelinha de A, de B, de C, quando a igreja vive na unidade. A igreja que tinha panelinha lá, uma igreja bíblica, era a igreja de Corinto, mas essa não era a igreja primitiva, não era a igreja de Jerusalém. Então, por isso, houve muita abundância de dons espirituais, porém, na questão, no quesito unidade, essa igreja de Corinto perdia para muitas outras igrejas, porque havia muito problema, muita dificuldade, muita confusão dentro da igreja. Então, os cidadãos do reino, eles vivem, pensam, falam e se relacionam como cidadãos do reino. Não tem alternativa. Então, quando estamos juntos, nós formamos um grupo em que nós somos pessoas que somos ligadas afetivamente, espiritualmente e socialmente. Quando fala que temos tudo em comum, não quer dizer, irmão, que você vai chegar na igreja com um BMW e o outro irmão vai chegar com Fusquinha,
Não quer dizer que um é melhor do que o outro, é superior, tem mais dinheiro, é mais isso, é mais aquilo, e que está em grupo separado, não. Um pode chegar com o Fusquinha antigo, outro pode chegar com o BMW moderno, mas quando chega ali, o que está com o BMW moderno, grande, carro poderoso, não vai humilhar o irmão que está com o Fusquinha. Pelo contrário, vão se sentar junto, vão sorrir junto, vão glorificar junto, vão amar junto, vão estar juntos, tem tudo em comum. Não importa a diferença social, financeira, econômica, intelectual, seja lá o que for, na igreja nós somos um corpo. Então, por isso que a igreja primitiva era uma igreja que todos tinham tudo em comum. Eram pessoas de vários níveis sociais, intelectuais, financeiro, porém a igreja dizia que era uma unidade, era um pessoal que via realmente na unidade e vinham junto. Daí Paulo ter falado lá no capítulo 1, versículo 10 de Corinto, da igreja dos Coríntios, quando ele fala que nós temos que falar a mesma coisa, não haver divisões, inteiramente unidos, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, ou seja, nós somos pessoas que concordamos umas com as outras, até quando nós temos situação para discordar. Oh, glória a Deus, Diana Marcela Ramos, lá do Equador. Marcela, que saudade de você, Marcela. Diana Marcela, Deus te abençoe, minha filha, poderosamente. A última vez que eu falei contigo, você estava morando nos Estados Unidos, não sei se ainda está lá, mas Deus te abençoe. Ah, não, está em Colômbia. Oh, professor para a Colômbia. Bendiciones desde Cali, Colômbia. Deus te bendiga, querida irmã. Um grande abraço para você. Te estranho muito. Então, estar junto é você ter o mesmo linguajar. Então, o intelectual, né, o sujeito formado, acadêmico, passou uma universidade, ele vai chegar na igreja, vai encontrar uma pessoa que mal terminou o primário, mal terminou o ensino fundamental, mas ali, os dois juntos conversando, ele não vai humilhar o seu irmão, não vai diminuí-lo, vai conversar com ele, vai bater papo com ele, vai estar junto com ele, vai sentir prazer e alegria estar junto com ele. Não haverá separação. Essa é a ideia de Deus, essa é a ideia do Senhor, essa é a ideia divina, que todos nós, na presença de Deus, nós somos equiparados, nós somos nivelados na presença do Pai, porque somos um corpo. Então, isso é estar junto e ter tudo em comum. Então, por isso que nós não devemos, eu não vou entrar mais nesse mérito, eu já falei sobre divisão, inteiramente unidos, já foi ministrado em aulas anteriores, porque vocês viram, né? Então, estar junto significa exatamente isso. Nós temos uma mesma disposição mental, temos o mesmo parecer, temos a mesma situação, o mesmo jeito de falar, a maneira de viver. Isso aqui é bonito, isso aqui é maravilhoso. Aleluia. Te recuerdo muito também, Dayana. Deus te abençoe. Amém? Vamos passar para o número 8, porque senão o tempo passa depressa, né? Oitava característica da igreja primitiva. Já falei que tinha tudo em comum, ou seja, todo mundo nivelado do mesmo jeito. Não importa se você é rico, outro é classe média, outro é pobre. Na igreja nós estamos nivelados, né? A nossa mentalidade não é a mentalidade da humilhação, de diminuir, depreciar o outro, não, nada disso. Nós estamos juntos e temos todas as coisas em comum. Não somos pessoas que usamos nossos bens materiais ou nossa capacidade intelectual para humilhar ninguém. Pelo contrário, quanto mais você tem, mais humilde você tem que ser. Amém? Vamos lá. Oitava característica de uma igreja bíblica no modelo desenhado por Deus. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de besteira. Cada um havia da sua necessidade. Vou repetir isso aqui que é interessantíssimo. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Preste muita atenção nesse negócio aqui, porque há uma informação errada que veio para nós, achando que as pessoas entravam na igreja e todo mundo tinha que vender as propriedades e distribuir o dinheiro com todo mundo, botando todo mundo no mesmo patamar. Ora, preste bem atenção, se fosse assim hoje, qualquer pobre, qualquer pessoa desassistida, qualquer pessoa em situação de pobreza entraria numa igreja. E quanto mais rica a igreja, melhor. Aí eu vou entrar naquela igreja porque lá eles vão vender tudo, vão me dar uma casa, vão me dar um carro, vão me dar isso, vão me dar aquilo. Não, o assunto aqui não é esse. Quando fala vender suas propriedades, repartir o segundo com todos, é porque a igreja que estava nascendo, preste bem atenção, essa informação é uma palavra, isso é pesquisa, não é, Deus me deu uma revelação, não é nada disso não, é pesquisa. Preste bem atenção, o judaísmo, a religião judaica, né, os partidos políticos, os partidos religiosos, tinha partido que era político e religioso. Então, eles recebiam dinheiro de muita gente aportava dinheiro para eles. Então, eles viviam bem.
Além do mais, os sacerdotes que eles tinham recebiam dinheiro do povo, dízimo do povo, oferta do povo, recebiam tudo do povo. Então, as religiões existentes, o judaísmo principalmente, eles tinham um aporte financeiro muito grande, muito forte. Eles eram ricos economicamente. E aquele povo que estava nascendo agora, aquele povo que estava surgindo agora, não tinha uma estrutura religiosa como tinha eles. Então, por exemplo, essa igreja que estava nascendo, ninguém chamava o apóstolo de rabino, disso ou daquilo. Não havia essa situação, essa estrutura religiosa legalista que existe hoje em dia. Então, todos eram irmãos e não sabiam o que fazer. Não havia subvenção, não havia quem aportasse dinheiro, não havia de onde chegar dinheiro. E chegava muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. E eles precisavam viajar, precisavam comer, precisavam fazer os cultos. Então, aqueles que tinham mais começaram a ver a necessidade da igreja e começaram a vender as propriedades que tinham em outras terras, terrenos, casas em outro lugar distante. Não é que eles fossem vender a própria casa, não, para ir morar na rua, não. Eles continuavam morando na sua casa, mas eles tinham uma propriedade em outro lugar, em outra região, vendiam e aportavam para a igreja e ajudavam as pessoas que iam chegando, porque a igreja primitiva, ela tinha obrigação de ajudar os pobres, porque ajudar os pobres, dar comida para os pobres, sempre foi uma orientação divina. Ou seja, você sabe que alguém está com fome, você sabe que alguém está passando uma necessidade, a palavra do Senhor diz que você não pode deixar de lado, que você realmente tem que abençoar. Então, como aquele povo não tinha suporte, porque a igreja, para eles, é uma novidade. Era uma novidade para o governo, era uma novidade para o judaísmo, era uma novidade para todo mundo, até para o Império Romano que dominava lá, era uma novidade. Então eles começaram a entender que eles tinham que botar dinheiro do próprio bolso, aqueles que eram mais ricos, botar dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas e a própria igreja, e até suportar os apóstolos com salário e com comida, com casa, com tudo. Porque os apóstolos abandonaram suas casas, abandonaram suas regiões, abandonaram suas profissões, eles abandonaram para se dedicar inteiramente à organização, ao desenvolvimento da igreja que estava nascendo. Você sabe que hoje em dia, no pleno século XXI, ainda tem certas pessoas dentro da igreja que eles acham que os pastores não têm que ganhar dinheiro, não têm que ter um salário, não têm que ter uma casa. Eles acham que os pastores têm que trabalhar. Eu vejo cristãos dizendo assim, meu dízimo não dou para a igreja, que eu não estou aqui para sustentar pastor. Meu irmão, quando você fala isso, você demonstra uma total falta de respeito, de amor, e o amor cego pelo dinheiro. Porque se a Bíblia diz que você tem que dizimar, não venha discutir se está no Antigo Testamento, está novo, se merece, não merece, se você é contra por isso. Não importa, o ministério tem que ser sustentado. Se você tem a sua cabeça, você não dá, fique tranquilo que Deus vai levantar outras pessoas para te substituir no dar. E você jamais receberá a bênção daquilo que você não semeia, não planta dentro do reino de Deus. Desculpe eu falar isso, mas é pura verdade. Então, a igreja vendia-se as propriedades de longe, distante, que não precisavam mais, que não queriam mais. Aí aportavam dentro da igreja para que os apóstolos pudessem, então, ver quem necessitava e quem não necessitava. Não quer dizer que esse vendia suas propriedades e repartir com todos, não quer dizer que o malandro, o que não gosta de trabalhar, o vagabundo, que se ia se chegar na igreja se dá bem. Não ia, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo foi enfático, foi duro. Aquele que não trabalhar, não coma. Aquele que não trabalhar, não venha se meter aqui para querer aproveitar de alguma coisa, de jeito nenhum. Então, os apóstolos tinham uma certa ética e uma certa autoridade quanto a isso, para não deixar nenhum vagabundo se criar na igreja. Como a gente vê hoje muitas pessoas fazendo isso, dizendo que, estou vivendo pela fé, vai trabalhar, arranja trabalho. Né? É muito fácil que está vivendo pela fé quando a fé é dos outros, viver às custas dos outros. Né? Então, esse texto tem que ser desmistificado, porque não é essa história de comunismo, né? Tem pessoas que falam, eles vendiam tudo e davam tudo para todos, então todo mundo estava numa boa. Não é bem assim não, porque aquela igreja ia crescer, e o pessoal trabalhava, o pessoal corria atrás, o pessoal tinha suas plantações, tinha seu gado, tinha sua forma de ganhar dinheiro, então repartiu para a igreja. Dizimavam, ofertavam, primiciavam e ajudavam bastante a igreja. Então, os apóstolos que estavam à frente dessas comunidades sabiam a necessidade que as pessoas tinham e abençoavam certas pessoas. Eles não pegavam dinheiro para ficar ricos. Os apóstolos não tinham a mentalidade gananciosa que hoje muito líder tem. Me desculpe a sinceridade,
Mas hoje tem pessoas que pensam que vão botar a igreja para ficar rico. A mentalidade, o objetivo é riqueza. E riqueza é um fruto de mamon. Quando você começa, vou botar uma igreja, vou ter uma igreja com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas e vou ficar rico, milionário. Você está no lugar errado, você está de forma errada, objetivo errado. Você está querendo chamar o povo para te sustentar, para te dar riqueza, quando a palavra do Senhor é muito clara, quando diz que você não tem que ajuntar tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo consome, mas ajunta lá em cima, porque quando essas riquezas te faltarem aqui na terra, você pode ser recebido do céu por aqueles que você abençoou, por aqueles que você ajudou. Não é pecado ser rico, não é pecado não. Quando Deus quer enriquecer alguém, ele enriquece. Não é pecado ser rico, desde que seja um rico temente a Deus, desde que seja um rico investidor do reino, desde que seja um rico onde o coração dele não está cheio da riqueza, mas está cheio da presença de Deus. Isso é que Deus espera. Você pode ser milionário, bilionário, Deus não tem problema com isso. Para Deus é fácil. A própria Bíblia diz lá no capítulo 2 de 1 Samuel que o nosso Deus é o Deus que tira do monturo, né? E levanta e bota nas alturas. É o Deus que levanta, é o Deus que enriquece. Aliás, a Bíblia diz que ele enriquece, dá riqueza e não acrescenta dores. Deus não tem problema com riqueza. O problema do Senhor é com o nosso coração. Você pode ser rico. Agora, rico soberbo, rico ganancioso, rico que não faz nada, rico que ama o dinheiro, que é apaixonado pelo dinheiro, aí, meu amigo, aí você vai se dar mal, porque você está servindo a um Deus errado. E o nome desse Deus que te faz ser apaixonado pelo dinheiro não é Jeová, não é Adonai, não é Elohim. O nome dele é Mamon. Amém? Você sabe disso. Eu estou falando, mas você sabe, né? Então, eles faziam isso para dividir, para ajudar. E acontece que é uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa, um efeito espiritual tão poderoso, que certa vez Pedro estava na direção do trabalho e chegou lá um sujeito chamado Ananias, que disse para ele que ia vender a propriedade e ia dar tudo para a igreja. Eles eram ricos, ele e a mulher dele eram ricos, iam vender tudo e dar a propriedade. Mas quando ele pegou o dinheiro, entrou no coração dele aquela situação assim: para que eu vou dar tudo? Eu vou ficar com a metade e vou dar só a metade para eles. Como hoje em dia tem crentes, tem cristão, não, o meu dízimo eu não dou para a igreja, meu dízimo eu não dou para o pastor, meu dízimo eu prefiro dar para os pobres, que é muito melhor. Meu amigo, você está querendo também ser engrandecido pelos pobres a quem você sustenta. Você também está querendo ser glorificado. Você está roubando a glória do Senhor para você. Cuidado, o teu final não vai ser esse final que você espera, achando que Deus vai te elogiar, vai te abençoar e deu comidinha para os pobres. Olha, preste atenção, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, pesquisa a Bíblia, vai na Bíblia, você vai entender como é que funciona o mundo financeiro no reino de Deus. Tá? Como é que funcionam as finanças do reino de Deus? Como é que você pode ficar rico temendo a Deus e servindo a Deus e obedecendo a Deus? Amém? Então, Ananias chegou e Pedro fez a pergunta: Ananias, a oferta que você prometeu está toda aí? Ele disse: está. E Pedro, revelado pelo Espírito Santo de Deus, disse: mentira, você não está tudo aí. Agora, me diga uma coisa, Ananias, para que você mentiu? O dinheiro é seu. Você podia dizer para mim: não, só está metade, porque a metade eu guardei para mim em casa. Não haveria problema nenhum. O dinheiro é seu, você que decide o quanto você vai dar. Mas por que você mentiu? Ananias, presta atenção, essa igreja aqui é o modelo desenhado por Deus, é o modelo onde a mentira não tem vez. Ananias, essa igreja que eu estou dirigindo, que eu estou pastoreando, que você é membro agora, que todos são membros, essa igreja aqui, Ananias, não tem espaço para mentira. Então os mentirosos não podem ficar nessa igreja. E você vai morrer. E ele morreu. Caiu duro no chão, morreu, foi levado para o cemitério. 3 horas depois chega a sua esposa, uma mulher chamada Safira, diz a mesma coisa: Safira, o dinheiro está todo aí, está assim. Mentira, você está mentindo. Aqueles que levaram o teu esposo para o cemitério já estão chegando aí e vão te levar também. Porque aqui, Safira, não tem espaço para mentiroso. A igreja bíblica, pastor, a igreja bíblica, profeta, apóstolo, não tem espaço para gente que mente, que vive da mentira. A mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então mentira não serve para a gente viver no reino. O reino não cabe mentira, só cabe verdade. Daí a palavra do Senhor dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pronuncia a verdade, quem fala a verdade, a pessoa liberta. Essa está debaixo de corrente de Satanás ainda. E olha que mentiu numa questão que muita gente mente hoje também. Eu não dou fé, não diz, porque eu sou pobre, eu ganho pouco, eu sou miserável. Tá bom, então continua com a tua miséria. Mas não minta, não minta. Se você não quer dar dízimo na igreja,
Fala para o teu pastor, não dou porque eu não quero. Pronto, acabou o problema, está resolvido. Resolva com Deus, mas não minta, não precisa mentir, não precisa inventar história, não precisa dizer que está ajudando os pobres, porque muitos dos que eu conheço que dizem que estão ajudando os pobres são mentirosos, não estão ajudando coisa nenhuma. É a desculpa que eles dão, mas eles não fazem. Pelo menos os que eu conheço, né? Fazem isso. Então, não adianta inventar mentira, não adianta testar história, porque um dia Deus certamente vai cobrar, ou de você, ou dos teus descendentes que ficarem na terra. Amém? Aprenda a viver, aprenda a conhecer, aprenda a entender como funcionam as finanças do reino. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem pastores que não gostam de falar em finanças, não, falar em finanças, pessoas que nós somos ladrões. Não me importa o que você pense, enquanto eu estiver falando da palavra de Deus, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em ser criticado porque estou ministrando a palavra de Deus, citando um versículo, mostrando a Bíblia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Pode falar à vontade, eu vou continuar ministrando. São muitos e muitos anos de ministério, não é agora que eu vou mudar de cabeça. Eu vou continuar firme, ministrando a palavra para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Mas quem quiser ouvir, está junto comigo. Vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, muitos não entendem esse negócio que aconteceu na igreja primitiva. Não, mas Deus não planejou uma sociedade na cabeça do nosso Deus, do pensamento dele. Ele não planejou uma igreja, uma sociedade de ricos e pobres. Ele planejou uma igreja de pessoas no mesmo nível. Mas nós não entendemos isso. E o pecado entrou, o pecado dividiu as classes sociais. Né? Muita gente que combate o judaísmo, fala mal do judaísmo, fala mal do judeu. Né? Tem vários crentes aí que não conhecem bem a história bíblica, então fala muito mal dos judeus. Um dia eu estava em Israel e perguntei lá para uma judia amiga minha lá, ela sempre nos atendia lá quando estávamos em situação de ela era guia, né? Guia de caravana. Então eu fiz muita amizade com ela, e um dia conversando com ela também era professora do seminário lá da Universidade Hebraica. Eu perguntei para ela, escuta assim, onde eu não estou vendo aqui onde estão assim as pessoas pobres, onde é que os pobres vivem aqui? Porque já passamos por várias cidades e não vimos assim um lugar onde os pobres vivem. E ela riu, olhou para mim e disse, pobre aqui? Quem foi que disse para você que aqui tem pobre? Aqui só tem duas classes sociais. Quais são? Os mais ricos e os menos ricos. Pobre aqui não tem vez. Por quê? Porque nós abençoamos todo mundo. O governo aqui abençoa todo mundo. Aqui nós não deixamos ninguém passar fome. Você não vai ver um mendigo aqui pedindo esmola. Você não vai ver ninguém aqui sofrendo num barraco qualquer. Todo mundo aqui tem casa, todo mundo aqui é abençoado, e todo mundo tem seu trabalho, e todo mundo ganha. Olha que coisa impressionante. Era a sociedade, ou é a sociedade que Deus quer, onde todos nós fôssemos iguais. Isso vai acontecer. Na vida eterna vai ser assim. Na vida eterna não vai ter ninguém mais rico do que eu. Em compensação, não vai ter ninguém mais pobre do que eu. Todos nós teremos tudo em abundância, sem problema nenhum. Deus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos lá. Dona Marília Oeste está firme e forte aí, graças a Deus. Dona Marília, Viviane também já chegou aí, graças a Deus, está assistindo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Estou com muita saudade da irmã Marília, hein? Amém. Número 9, nona característica. A hora aqui passa depressa. Perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, novamente partindo o pão aí. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ó, que maravilha, essa característica é tremenda. Eu sei que é tremenda porque tem muita gente que não consegue entender isso aqui. Perseveravam unânimes no templo. Irmãos, o que é perseverar unânime no templo nessa expressão aí? E depois partir o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Preste atenção numa coisa. Os cristãos, os principais, os líderes, os cabeças, os chefes de família, os responsáveis, o templo não era muito grande, todo mundo sabe disso, né? Aqui em São Paulo fizeram um templo de Salomão que parece que cabe 10 mil pessoas, o de Jerusalém não cabia nem 1000 pessoas. Então, pelo contrário, muito pequeno. Então, pequena em relação ao que está aqui de São Paulo. Então, as pessoas iam para o templo porque no templo era o lugar da palavra. Era o lugar onde os apóstolos ministravam a palavra. Essa expressão, perseverar unânime nos templos, o que significa? Que a palavra era dada, ministrada, ensinada, e todos entendiam da mesma forma.
Havia unanimidade na palavra, unânimes no templo, unânimes da palavra, no entendimento, no conhecimento. Então ninguém saía do templo sabendo mais ou menos. Pelo contrário, eles ensinavam de tal maneira, com uma tremenda unção, com tal autoridade, que todos entendiam e permaneciam unânimes, saindo dali alegres, ansiosos para voltar para as suas casas, para os seus lugares de trabalho, e novamente repartir o pão. Repartir o pão que é como se eu vou parafrasear, é como se o templo fosse a padaria e eles fossem buscar o pão para levar para casa. Pronto, tá aí, né? E como eu expliquei da outra vez aqui, na live anterior, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então eles ouviam os ensinamentos bíblicos, guardavam em unanimidade, ninguém sai ali para discutir na rua. Não, o que você achou da palavra? O que você achou? Eu achei que é isso, eu penso que é assim, eu discordo do apóstolo Paulo, eu discordo do apóstolo Pedro, eu discordo de João, eu concordo com fulano de tal. Não havia isso, havia unanimidade. A palavra ministrada produziu unanimidade e eles saíam para, então, voltar para casa e de casa em casa, partindo pão, de casa em casa, repartindo a palavra, compartilhando a palavra, compartilhando o ensinamento, né? Então, não havia celular, não havia microfone, não havia Bíblia, não havia papel para escrever, não havia gravador, não havia nada. Então, tinha que guardar na cabeça, no coração e chegar em casa, repetir o que tinha aprendido, ensinar o que tinha aprendido. Não competia, não cabia a eles fazer nenhum juízo de valor sobre a palavra, ou tentar modificar, ou tentar falar de forma diferente. Unanimidade no templo é unanimidade na palavra. Oh, glória a Deus. Entendeu agora? O que é que desenha? Então, aí saíram dali e repartiam, compartilhavam, dividiam, ensinavam. As pessoas que ouviam da boca deles, em casa, já saíam dizendo para o vizinho, para o amigo, na escola, em todo lugar, ensinando. E a Bíblia diz que eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. Eita, que palavra maravilhosa! Com alegria. Alegria todo mundo sabe o que é. E singeleza de coração. Às vezes quando eu pergunto o que significa essa palavra singeleza, essa palavra singeleza, ela não tem em outra parte do Novo Testamento, ela só tem aí nesse texto. É o único lugar onde aparece a palavra singeleza, é aí. Singeleza de coração. A palavra singeleza não é o que a gente imagina que no português é simplicidade, humildade, né, uma coisa tranquila. Não. Singeleza é uma palavra grega. E ela tem que ver com maciez, com fofura. No inglês seria soft, né? Seria uma palavra falando de maciez, de fofura, de coisa mole, né? Então, ela se refere principalmente, quando é aplicado nesse texto, se refere, por exemplo, à areia da praia. A areia da praia é um lugar onde você vê que você tem os grãos de areia ali, que formam aquele areal imenso, você anda a pé por ali, você anda pisando, o seu pé afunda um bocadinho. Ela é macia, não é dura como asfalto, ela é macia. Então, você caminha nela ali e daqui a pouco ficam as marcas das pessoas que caminharam por ali e, de repente, a água do mar vem. Quando a água do mar vem, nivela tudo novamente, fica tudo niveladinho. Aí daqui a pouco as pessoas passam, amassa de novo, a água vem e fica tudo certinho, tudo nivelado. Ou então dá um vento forte à tarde e aquele vento bota a areia toda nivelada, toda direitinha, toda certinha. Olha que coisa interessante. Se eu te chamasse numa praia agora, apontasse para você a praia e perguntasse o que você está vendo, você diz assim: estou vendo a praia, estou vendo um areal, estou vendo muita areia, né? E na verdade você não está vendo a areia. O que você está vendo ali na praia são bilhões e bilhões de grãos de areia. São bilhões e bilhões de pequeníssimos grãos de areia. Aqueles bilhões de grãos de areia formam um areal compacto, unido, forte. Essa é a ideia de unidade divina. Pequenos grãos de areia juntos formando aquele tremendo areal. Você vai numa praia qualquer, grande, 3, 4 quilômetros, você vê aquele areal imenso. Na verdade, não é uma peça, são bilhões e bilhões de grãos de areia. E aqueles grãos de areia são pisoteados, são amassados de um lado, do outro e tal, mas quando vem a brisa deixa todos igualzinho nivelado. Ou então quando vem a onda do mar, passa assim sobre aquelas partes ali que estão pisadas, pisoteadas, e deixa tudo igualzinho. Essa é a ideia do Senhor para a igreja. A igreja pode sofrer, pode ter problema, pode pisotear, pode acontecer, mas depois quando vem o Espírito Santo, deixa todo mundo uniforme assim, todo mundo igualzinho, todo mundo abençoado. Isso chama-se singeleza de coração.
Ou seja, um coração que ama o coração dali, daqui, de lá, de cá e também amado. Corações que se amam, isso é singeleza de coração. Fala de unidade. Não tem coisa, uma palavra melhor para explicar o que é unidade do que essa palavra singeleza, aqui na nona característica da igreja. Então, é singeleza de coração. Unanimidade na palavra. A palavra, então, já ouvi 10, 20, 40, 50, 100 pessoas, 200 pessoas ouviram o apóstolo Paulo, Pedro, João ministrando. Pegaram aquela palavra, aqueles 100 ou 200 não vão discutir lá fora da igreja como é que foi, do templo, não. Vão correr para suas casas e vão transmitir o que aprendeu lá para continuar formando unanimidade na igreja. Chama-se isso unidade do corpo de Cristo. Amém? Vamos à frente. Tem muita coisa para falar aqui. Ixi, vamos para a última aqui, porque a hora passa rapidamente aqui. Quando eu estou sentado aqui trabalhando, demora a passar. Quando eu vou ministrar, meu Deus, aleluia. Pastor Juan Carlos Gutierrez, como está, irmão? Graças a Deus, glória a Deus. Adriano também chegando, Deus de faria, Deus abençoe. 10ª característica, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A consequência disso qual era? Acrescentava o Senhor todos os dias daqueles que se haviam de salvar. Olha, irmãos, quando a sua igreja é bíblica, você não precisa nem evangelizar, só precisa ensinar a palavra. Ensinar você tem que ensinar porque a ordem está lá. Mas quando a sua igreja vive segundo esse modelo divino, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai acrescentando. Cumpre-se a palavra de Paulo lá em Corinto, né? Que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha que coisa impressionante. Aquele povo que estava começando ali aquele novo movimento em Jerusalém, não é como hoje. Hoje tem igrejas que fazem questão, né? Se esforçam para aborrecer o incrédulo, se esforçam para ser incômodo aos vizinhos, não tem simpatia, não tem empatia com o povo. Olha que coisa interessante, aquela igreja que estava começando, ela louvava a Deus pelas ruas, pelas casas, por onde passava, e caía na graça do povo. O povo gostava. O povo gostava. Olha, é uma coisa impressionante como a igreja, o povo simpatiza com a igreja. Não qualquer igreja. Porque tem igreja aí que incomoda, que fica acusando o pecador, que vai para o inferno, vai para cá, vai para lá e tal. E quando tem uma perseguição, o diabo está perseguindo. Ou seja, parece que a igreja hoje, irmãos, não tem a unção de cair na graça do povo. Parece que a igreja hoje, ela gosta de ser antipática. Ela acha que ser antipática que é o certo, né? Nós estamos aqui, os vizinhos, quem estiver incomodado que se mude. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem nada disso. Olha, a igreja precisa cair na graça do povo. Quando ela cai na graça do povo, o povo vem em busca da igreja. Mas quando ela é antipática, ninguém quer saber dela. Os vizinhos não querem saber dela. E eu fazia isso louvando a Deus, né? Não é cantoria gospel que eu estou falando, não é movimento gospel, né? Não é trazer artista, não. A própria igreja, o cântico da igreja. Olha, tem uma música que eu gosto muito dela, do Salmo, se não me engano, agora Salmo 37, 34, me lembro agora. Salmo, eu vou falar em inglês, River Babylon, Rios da Babilônia. Você ouve essa música no YouTube, você fica encantado de ver, porque na Babilônia foi quando os judeus estavam lá presos, aprisionados lá, quando estavam sendo escravos da Babilônia, naquele cativeiro de 70 anos, eles ficavam na beira do rio chorando com saudade de Jerusalém. Então ficavam na beira do judeu, na beira do rio, e os soldados gostavam da música deles. Os soldados, que eram seus algozes, que eram seus carcereiros, gostavam da música que os seus prisioneiros cantavam, que os judeus cantavam. Então eles se aproximavam dos judeus e falavam assim, canta pra gente. E eles começavam a chorar. E você falavam assim, como nós podemos cantar para vocês se nós estamos distantes da nossa terra? Como nós podemos cantar para vocês se nós estamos morrendo de saudade de Jerusalém, da nossa terra? Vocês estão na terra de vocês, mas nós estamos distantes de casa. Mas assim mesmo, a Bíblia diz que eles cantavam por soldado. River of Babylon. Procure isso no YouTube, que você vai gostar de ver os rios da Babilônia. Você vai gostar muito. Meu amigo apóstolo Ludmile Ortiz, lá em Lima, no Peru, está assistindo. Um grande abraço, meu grande amigo. Apóstolo Ludmile Ortiz. Deus te bendiga, companheiro. Amém. Então, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, o Senhor acrescentava a igreja que se havia de salvar. Isso é uma coisa tremenda.
Olha, nós não precisamos, para ministrar a palavra, para ser discipulado, nós não precisamos colocar o incrédulo como nosso inimigo. Nós vamos olhar para o incrédulo como um pobre coitado que precisa ouvir a palavra e ouvir a mensagem do Evangelho. E você tem que se aproximar dele para conversar com ele. Uma vez eu estava fazendo um trabalho missionário na Bahia, na cidade de Itabuna, na Bahia, e estava difícil arranjar um lugar para alugar, e eu consegui alugar um salãozinho pequeno, e eu não sabia que do lado era um inferninho que só funcionava à noite. E olha que quando nós inauguramos a igreja, o inferninho abriu as portas lá também, 7 horas da noite, um som estupendo que atrapalhava a gente, começou a aparecer gente bêbada, começou a aparecer prostituta. Olha que eu não sabia que eu tinha colocado a minha igreja, alugado o salão, do lado do inferno. Não sabia. Mas não me dei por vencido, não. Quando eu percebi que o inferninho estava prejudicando o nosso trabalho, eu estava de gravata, porque era a festa de inauguração, tinha convidado várias pessoas, não tem problema. Saí da igreja, de terno e gravata, entrei no inferninho, fui lá no inferninho, chamei lá o gerente, o chefe. Chefe, cara, é o seguinte, eu sou o pastor da igreja que está inaugurando aqui do lado, e eu queria fazer um acordo com o senhor. Qual é o acordo? Eu quero que o senhor baixe esse som até 9h30 da noite, deixa eu fazer meu culto, quando terminar meu culto, eu passo, dou um sinal para o senhor aumenta. Olha, não é que o homem concordou. Não, pastor, o senhor me desculpe, não tem problema não. Se eu soubesse que o senhor inaugurar hoje, eu nem tinha aberto as portas hoje. Mas não tem problema não, pastor. Eu vou mandar baixar, vou acabar o som, até 9h30 não vai tocar nada aqui e todo mundo aqui vai ouvir o seu culto lá. Tá? Quando o senhor for embora, eu digo, tá? E olha, foi uma bênção, porque depois eu até fiquei com pena dele, porque algumas pessoas que frequentavam o inferninho começaram a vir para o culto e se converter no culto. Foi uma coisa tremenda que aconteceu lá. Depois nós alugamos outro salão e saímos dali. Mas olha, não tem que ser antipático, não tem que levantar, vou orar para queimar o inferninho, para destruir todo mundo. Olha, os incrédulos que estavam no inferninho precisavam ouvir a palavra, precisavam ouvir o Evangelho. Tem crente que não gosta de se misturar. Teve um dia que uma pastora passou em frente à nossa igreja, uma pastora de uma outra igreja, né? Eu não admito uma igreja com um bar do lado. Tem que orar para Deus fechar esse bar. Se Deus fecha o bar, como é que eu vou ganhar os pecadores? Se Deus fechasse o bar, e olha que daquele bar ali, você não imagina quantas pessoas já aceitaram Jesus como Salvador. Quantas pessoas que olham para vender drogas aceitaram Jesus como Salvador. Nós precisamos entender que Jesus, quando começou a pregar, ele foi para cima dos incrédulos, ele foi para cima dos pecadores, foi para cima dos beberrões, das prostitutas, dos pobres coitados, dos ladrões, dos corruptos. Era a classe de gente que ele andava para poder ganhar. Mas tem gente que não, que quer considerar o incrédulo como inimigo e quer fazer guerra. A Bíblia diz que a igreja primitiva louvava a Deus e quando louvava a Deus, caía na graça do povo. Então, vamos prestar bem atenção nisso, porque uma característica da igreja desenhada por Deus é que o povo ame, goste dela, não que odeie ela. Não estou falando aqui, irmão, não adianta puxar versículo para mim, não, mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, eu não estou falando de amar o mundo não, hein? Presta atenção, aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aqui no meu pedaço, estão lá, mas eu não tenho que estar provocando eles para ter ódio da igreja, pelo contrário, eu tenho que provocá-los para ter amor pela igreja e vir para a igreja. É isso que eu estou falando. Jesus Cristo andava com as pessoas, pecadoras, mas não se contaminava com elas, não fazia acordo com elas. É isso que eu estou dizendo. Jesus andava pelo mundo, mas ele não era do mundo, foi a palavra que ele deixou para nós. Vocês estão nesse mundo aí, mas vocês não são daí. Ou seja, eu estou aqui nessa terra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que pagar minhas contas, fazer tudo que o mundo faz. Porém, eu não tenho comunhão com as trevas. É diferente. Fico aqui no meu pedaço, andade, mas eu preciso fazer com que a igreja seja uma igreja bíblica, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e esperar que Deus acrescente à igreja todos que têm que se salvar e não virar inimigo de todo mundo. Essa aqui é a igreja, lá, aqui é de Deus, lá é do diabo. É Deus do diabo. Deixa o diabo para lá, o diabo está vencido, está derrotado, descansa para lá. Se concentra, meu amado irmão, em só fazer a vontade do Pai. Se concentra em usar a tua boca só para falar de Deus. Deixa o diabo em paz, o diabo foi derrotado. Lá na cruz do Calvário, o diabo perdeu para sempre a batalha. Ele nunca mais vai se levantar para nada, ele está derrotado. Então, meu irmão, se contenta em pegar a palavra e bata a palavra para fora. Explica a palavra, ensina a palavra, leva o povo a conhecer a palavra, que certamente o Senhor vai abençoar a tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Terminei aqui as 10 características da igreja e
E você vai receber esse estudo aí bem escrito, tem mais coisa do estudo, é claro. Eu não posso falar tudo aqui porque o estudo é muito grande, mas você vai ler o texto, você vai ler a apostila que você está recebendo e vai ser uma bênção para você, amém? Eu só os 3 últimos itens aqui que eu não li, mostrar para vocês. A igreja, depois de alimentada pela palavra de Deus, glorifica a Deus e mostra a sua felicidade, dando a Deus toda a honra e toda a glória. E quando o povo de fora vê que dentro daquela igreja tem gente feliz, eles também querem ser felizes. O povo é influenciado pelo comportamento da igreja e se alegra com a igreja e vive a admiração de ver alguma coisa que não é possível do ponto de vista humano. Por que aquele povo está tão alegre? Por que nós estamos passando por uma situação de coronavírus, de tribulação, de problema econômico, de tristeza, disso, daquilo, e o povo continua alegre? Continua alegre porque na presença do Senhor há abundância de alegria, né? Por causa disso, o Senhor influencia os pecadores com a nossa alegria, e aí nós então, eles vêm para a igreja glorificar e exaltar o nome poderoso do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, a nossa hora passa depressa aqui, mas eu estou feliz por vocês, todos que participaram. Irmã Marília West, ali dando glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, irmã Marília, você é uma bênção poderosa. E todos aqueles que nos assistiram no dia de hoje, e nós vamos orar agora, encerrar nosso trabalho, e daqui a pouco, quando o Cláudio já preparar tudo direitinho, baixar no YouTube aí, eu já vou despachar para vocês a mensagem de hoje pelo YouTube. Até amanhã, se Deus quiser, amanhã não, amanhã é sábado, talvez até domingo, eu já esteja mandando os estudos completos para vocês, pelo menos até o estudo número 10, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos orar e encerrar o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço nesta noite, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela palavra desta tarde, palavra que entrou nos nossos corações e que mostrou qual é o tipo de igreja, o modelo de igreja que o Senhor entregou nas mãos de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo entregou na mão dos apóstolos e eles passaram para nós. O que nós queremos, ó Pai amado, não é ser novamente a igreja primitiva, porque aquela igreja foi do começo, nós somos a igreja do fim, mas o modelo não mudou, o modelo tem que ser o mesmo. Por isso, Pai amado, nós te exaltamos e pedimos a tua bênção para que nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento para colocar a igreja no padrão divino que tu tens desenhado para nós. Pai, se alguma palavra saiu dos meus lábios que não te agradou, eu te peço perdão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E te dou toda a honra e toda a glória dessa transmissão. Toda a honra, toda a glória de qualquer milagre, de qualquer situação nessa transmissão, a honra e a glória pertencem a ti, porque a tua palavra diz que tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Adriano, aí, Jaciana também está ouvindo, Deus te abençoe, Jaciana. Adelaide, lá de Aparecida, Deus te abençoe, minha pastora, graças a Deus. Dá um grande abraço aí no Adilson, todo mundo aí, no Cacique Menor também. Dá um abraço no Cacique Menor, que eu mando um abraço para ele. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, meus irmãos, está concluída a nossa transmissão, e domingo, 10 horas da manhã, meus horários são fixos, só tem 3 vezes por semana. Domingo, 10 horas da manhã, terça-feira, 5 horas da tarde, 17 horas, e sexta-feira, 17 horas. Então, terça e sexta, 5 horas da tarde, 17 horas, e domingo, 10 horas da manhã. Meus horários são fixos. Plácido Ventura, lá de Valença, Deus te abençoe, meu irmão, também em nome do Senhor Jesus. Ô glória, bendito seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar com todo mundo, vamos dar o like, vamos se inscrever lá no canal do YouTube para você pegar mais vídeo meu. Enfim, vamos espalhar essa palavra para todo mundo. Pastor Antônio Bandeira, Deus te abençoe também, minha pastora, em nome do Senhor Jesus, e até domingo, 10 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus, querendo Deus. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Pai. Um beijão para vocês, no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.